Da cidade grande para o interior. Será que funcionou? Bom, eu sei que muitas pessoas têm realmente esse desejo de saírem aí da cidade grande e irem para uma cidade menor, onde supostamente elas acreditam que a vida vai ser melhor. E com isso, eu quero contar para você, transferir aí um pouco da minha experiência no intuito de fazer com que isso possa te auxiliar aí a tomar a sua decisão. Bom, antes de mais nada, para você que não me conhece, o meu nome é Rafael Sazuki, espero que você se inscreva no canal. Esse trabalho tem o intuito de fazer com que você se desenvolva, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E é claro, não deixe de compartilhar aí esses vídeos e deixar seu comentário. Bom, agora vamos lá. Primeiro, o que acontece? Precisa se entender aí todo o contexto. Então vamos lá. Morando numa cidade grande por durante um tempo considerável, ou em algumas cidades, né, grandes, é, eu vim percebendo que as coisas não caminhavam da forma que eu gostaria. E daí então eu começo a prestar mais atenção nos detalhes. Quais esses detalhes? Por exemplo, a questão da estrutura a nível de saúde quando necessário. Então, quando eu ficava doente ou alguém realmente ficava doente e dependia do sistema de saúde pública, então tínhamos um grande problema com relação à espera e muitas vezes assim muito cansativa, tá? Então, esse foi um ponto que eu passei a observar nas cidades por onde eu passei. Se você mora numa cidade grande e realmente tem aí um resultado satisfatório com relação ao atendimento da saúde, cidade grande, tá? Deixa aí o seu comentário. Bom, enfim, esse foi um ponto. O outro ponto era a questão da segurança. E é claro que isso é relativo, porque conforme maior a cidade, mais problemas com relação à segurança vai ter, de acordo com a estrutura de segurança pública de cada região. Sabendo que realmente as estruturas, né, elas têm uma dificuldade com relação aí ao seu tamanho, ao seu contingente, de estar fiscalizando todas as regiões, né, todos os perímetros aí de uma cidade grande. Bom, então essa questão da segurança era uma outra questão também que eu vim observando, né, depois do desconforto realmente de estar aí morando numa cidade grande, eu também passei aí a perceber que o custo de vida era realmente muito alto. Tanto com relação à moradia, né? Na época pagando o aluguel, quanto com relação a tudo que você fosse, na verdade, fazer na cidade. Tudo era um pouco distante, né? Porque quanto mais próximo do centro, acaba se tornando mais caro, né? E é geralmente nos centros aí que estão a maior parte aí das coisas que precisamos, né? Bom, então, dentro desse contexto, eu vim percebendo que realmente o custo de vida também era alto. Então, peraí, eu já tenho um custo de vida alto, eu tenho a questão aí da saúde, do serviço de saúde pública limitada, né, com um pouco de deficiência, eu tenho também a questão da segurança. Então, peraí, já são três pontos aí que são essenciais, né, dentro realmente da minha vida, né? Se as pessoas têm outras reflexões aí, cabe a cada um. Bom, mas enfim, pensando nesses pontos que são ruins, também devemos pensar que nas cidades grandes temos mais oportunidade, né? É fato, porque a cidade é grande, então ela gera mais emprego, né? E não estou falando que existe a quantidade de emprego necessária para a população, não é essa a questão. Estou só dizendo que existe um número maior de oportunidade. Qual é o número, eu não sei, mas existe porque a cidade é maior, né? Então, assim, a facilidade que talvez você tenha para encontrar aí uma alternativa de emprego, de geração de renda na cidade grande, ela é muito maior porque o tamanho da cidade é maior, envolve mais pessoas e, consequentemente, mais oportunidades. Bom, também se existe uma outra situação com relação
a questão da instrução educacional. Você encontra uma grande quantidade de alternativas, né? Você que quer fazer um curso, estudar aí, você consegue ter, né, especializações aí em várias áreas. É isso. Bom, uma outra coisa também que você acaba tendo como um ponto positivo na cidade grande é que, independente de valor, você tem várias opções de mobilidade. Para você ir até onde você deseja, você tem várias opções aí. Se você não tiver um veículo, né, você pode muito bem ir aí com aplicativos de mobilidade, com linhas de ônibus aí públicas, né? É, a questão táxis, enfim, né? Hoje acho que o pessoal usa pouco, né? Porque com os aplicativos eu acredito que o número tenha diminuído, mas são serviços que eu ainda vejo que estão aí disponíveis, né, na cidade grande. Bom, uma outra situação também da cidade grande é que você não encontra, né, um pedacinho de um terreno, um pedacinho de terra para que você possa manusear ali, né, e tirar aí algum proveito que possa baratear aí os custos da sua alimentação. Né? Para quem realmente gosta desse tipo de atividade, que tem pessoas que nem se veem fazendo esse tipo de coisa. Né? Bom, mas são pontos positivos e pontos negativos. Né? A questão também da cidade grande está relacionada à saúde, está já a princípio, né, relacionada aí à qualidade do ar. Você com certeza acaba vivendo aí, né, um ar, respirando um ar mais cheio de impurezas do que numa cidade pequena, numa cidade do interior. Bom, então eu acredito que, assim, para mim, os fatores que mais foram relevantes com relação aí à questão da cidade grande foram esses. Mas, assim, antes de tomar a decisão, dentro da minha realidade, né? E qual era a minha realidade? Vamos lá. A minha realidade já era é, uma mudança, né, de comportamento profissional, no sentido de estar aí começando o meu negócio, né, começando um projeto e já vendo um resultado. Então, dentro desse contexto, eu sabia que eu não precisaria me preocupar com emprego na cidade pequena. Então, o fato realmente de não precisar se preocupar com isso já realmente faz com que você se sinta mais seguro para essa mudança. Mas eu precisava, na verdade, conhecer aí a estrutura de uma cidade pequena, né? Para que eu, na verdade, tomasse essa decisão. Então, levando em consideração que eu não precisaria de emprego, então eu não precisaria ficar preocupado com oportunidades de emprego. Ponto. Então, essa situação que já era muito grave dentro do contexto para a grande maioria das pessoas, eu não tinha. E depois analisar aí questão de custo de vida, né? Então, você vai até realmente essa cidade onde você deseja morar, se você na verdade tem essa vontade, esse desejo, como eu fui, e você começa a entender quais são as situações aí relacionadas à saúde, à educação, à segurança. E com relação a esses três fatores, nas cidades do interior, você vai encontrar com certeza mais qualidade, porque as cidades são menores, então provavelmente os serviços terão uma boa qualidade, tá? Não sei se na maior parte do Brasil, mas pelo menos na região sul, eu acredito que seja realmente dessa forma. E com relação à questão do custo de vida, aí você acaba derrubando demais o valor lá embaixo. Né? Você consegue viver com a mesma qualidade, né, com um custo muito menor. Tá? Agora, em contrapartida, você tem dificuldades com relação à mobilidade, é necessário em alguns pontos que você esteja um veículo seu, porque você não conta com um tipo de transporte nenhum para que você consiga resolver as coisas. Outra coisa também, a distância, né, dessas cidades pequenas, cidades do interior, a distância das cidades grandes, né? Porque isso, na verdade, hora ou outra, você vai precisar ir para um hospital, você vai precisar ir aí
atrás do comércio, da indústria, enfim, de alguma coisa aí, na verdade, né, na cidade grande. E daí então você acaba tendo um pouco de dificuldade com relação a essa questão da mobilidade. Mas também, em contrapartida, estou falando do custo de vida de forma geral, né? Então entenda que tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Também na cidade grande, para quem na cidade pequena, no final das contas, para quem realmente gosta e tem um interesse, né? Você já encontra mais terra, você já consegue, na verdade, criar alternativas aí que podem te auxiliar aí dentro da sua casa, na sua cozinha, com relação a custo. E você também, no final das contas, pesquisando aí com esse pessoal, né, de sítio, chácara, tal, você consegue comprar aí muitas vezes uma criação deles, né, com custo mais em conta e com uma qualidade até melhor, né, do que realmente essas que são industrializadas, né, essas carnes que são industrializadas. Então eu acredito que assim, para o meu caso foi realmente muito significativo e só trouxe benefício para o meu caso. Agora eu não sei aí qual é a sua realidade, é necessário que faça uma boa avaliação e que entenda que é uma mudança radical, tá? É uma coisa totalmente diferente da outra. Você vai ter dificuldade com relação à questão do trabalho, se você for precisar. Aí vem a questão qual, mas eu faço qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, tudo bem. O detalhe é, você não pode receber qualquer coisa levando em consideração que tudo está custando muito caro, né? E existe realmente aí uma inflação. Então, eu não quero, na verdade, desmotivar você, né? Não sei qual é a sua realidade financeira, mas de acordo com a sua realidade financeira e a sua estabilidade ou suposta estabilidade, é que você deve tomar essa decisão, desde que você conheça bem as duas realidades. Eu acredito que seja assim que você vai ter êxito com relação a isso. E não faça realmente nada de forma precoce com relação a vender um imóvel, se você tem, e comprar no outro lugar, porque pode ser depois uma situação que se torne um pouco mais difícil. Alugue a princípio, a primeiro momento, ou deixe fechado, não sei se existe a possibilidade, né? Mas pense primeiro, mesmo depois chegando à conclusão de que vai ser bom para você, pense num período de incubação da ideia, onde você pode, no final das contas, e deve ir experimentar aí, né? Vá, passe um tempo, experimente, né? Às vezes você está trabalhando, não peça conta do seu trabalho, espere as férias, aí nas férias você vai e aí você começa a pesquisar melhor, porque vivendo a realidade, com certeza você vai entender se é melhor para você ou não. Agora, eu tenho certeza que você vai tomar aí a melhor decisão a partir desse conteúdo. E espero do fundo do meu coração que você se inscreva e continue aí assistindo os conteúdos que estão aí com o intuito de fazer com que você melhore tanto a nível pessoal quanto também a nível profissional. Fiquem com Deus, um abraço e fui!